Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Renato Simeone e estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast Papo com o Especialista. Hoje estamos aqui com a presença ilustre da doutora Nailza Marcondes. Doutora Nailza é especialista em ortodontia, aparelhos ortodônticos, aparelho invisíveis, enfim. Tudo bem, doutora Ana? Tudo ótimo, doutor Renato, muito obrigada pelo convite, fiquei muito lisonjeada, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Opa, eu que agradeço você ter cedido esse tempo, ter separado esse tempo para vir aqui conversar conosco, né, no nosso podcast, passar um pouco de dicas, um pouco da tua experiência como ortodontista, como dentista, passar para nós aqui. Muito obrigado pela presença aí. Imagina, não tem que agradecer. Doutora Ana, eu gostaria que você, né, se apresentasse um pouco, falasse um pouco da sua formação, da sua experiência, do tempo que você está nessa busca, nesse estudo, nesse conhecimento com a ortodontia. Tá. Eu sou formada na Universidade Estadual de Ponta Grossa, já tem mais de 16 anos. E a especialidade eu finalizei em 2010, então já tem um longo tempo também na Universidade de Positivo. E estudo é constante, né, Renato? Você não para, né? Não paramos, tanto que a evolução está aí, é muito frequente, então a gente tem novos aparelhos, então a gente precisa estudar sempre. Então, estudar a gente nunca para. É o que nós conversamos com os nossos pacientes, né? O que a gente conta, né? O que a gente aprendeu lá atrás, há 15, 16, 20 anos atrás, né? As coisas quase mudam. que a gente nem usa mais, né? Exatamente. Eu acredito que você, né, lá atrás, quando você fez a sua especialização, né? Os tipos de aparelho, os tipos de mecânica eram de uma maneira... Evoluíram. E foi evoluindo, né? Então, a gente tinha os aparelhos, aqueles de borrachinha, que a gente gostava de pôr da cor do time de futebol, de uma cor de preferência. Né? Tínhamos os aparelhos extra-orais, eu usei muito tempo lá atrás. O famoso freio de burro. Freio de né? burro, né? Ainda temos o aparelho metálico, fixo, ainda existe, aparelho de borrachinha. Nós ainda usamos o aparelho extra-oral, que é o famoso freio de burro, porém, com uma menor frequência, né? Então, com indicações bem específicas. Antigamente, a gente era meio que obrigado porque era o melhor que tinha. Hoje não, com a evolução, com os mini implantes ortodônticos, a gente consegue fazer muitos movimentos que com o aparelho extra-oral eram os movimentos que eram alcançados, né? E o ruim destes aparelhos é que dependia muito da colaboração do paciente. E ninguém quer usar, porque não é bonito, né? Então, sofria bullying, né? Exatamente. Eu, na minha adolescência, eu lembro que eu usei. E como você falou, a evolução do tratamento depende do uso do paciente, né? Aí, como a gente tem a idade ali de adolescente, pré-adolescente... É um pouco rebelde, acha feio, super concordo, realmente não é uma coisa bonita, né? Então, não usava. E, às vezes, o tratamento ficava travado e a gente não conseguia um resultado bacana. Ainda é indicado, mas para alguns casos bem específicos, assim, sabe? E hoje a gente já não vê, né? Antigamente via nas escolas, né? Hoje a gente faz essa mecânica que eu falo para os pacientes, né? Tudo intraoral, a maioria, né? A maioria, exatamente. Casos, né? E a gente quase não vê. E normalmente, por exemplo, quando eu preciso indicar algum aparelho que é extra-oral, que fica muito visível, eu libero o paciente da escola, por exemplo, né? Muitos estudam um período só, então eu falo, olha, na escola você não precisa usar, principalmente por causa do bullying, né? Então, não vai usar mesmo. Então, eu prefiro que ele colabore em casa para dormir no maior tempo possível que ele não está exposto à sociedade, né? E então, eu libero da escola. Muito legal. E daí depois a gente teve os aparelhos
autoligáveis, né? Isso. Os aparelhos estéticos, os aparelhos brancos, né? Isso, os aparelhos de porcelana, os De aparelhos porcelana. de safira. Os aparelhos de safira são extremamente estéticos, é tipo vidro mesmo. É o que tem de mais estético em relação ao aparelho fixo. E o de porcelana, ele também é estético, porém ele lembra, é um pouco mais opaco, um pouco mais leitoso a cor dele. Também é estético, mas não tanto quanto o de safira. O de safira, né? E o autoligável é o que não tem a borrachinha. É um aparelho fixo também, tem o metálico e o estético, porém ele não tem borrachinha, é uma portinha que abre e fecha. Certo. Então, o arco ele fica mais livre para movimentar o dente. E é bem indicado, às vezes, para pacientes que viajam bastante, não conseguem fazer um retorno de manutenção a cada 30 dias. É um aparelho que o paciente pode até ficar um pouco mais tempo sem a manutenção, né? Porque o arco está ativo, não tem a borrachinha. A borrachinha, ela perde a força com o passar do tempo. Às vezes, o paciente acha que a borrachinha é só um enfeite, mas não é. Ela ativa o aparelho, então é um conjunto. É a peça colada, que é o bract, o arco, que é inserido dentro do bract, que é colocado dentro do bract, e a borrachinha, que vai amarrar o arco no bract. Então, é um conjunto. Então, se não tem um dos três, não funciona, né? Então, às vezes o paciente, é só enfeite. Não dá para ficar trocando a cada semana, então tem um tempo certo. Entendi. É uma tríade, como diz, né? O bract tem que cuidar para não quebrar, né? O paciente tem que cuidar com a alimentação e tal. Se não quebra o bract, já falha o mecanismo, né? Claro, daí você já perde força. tempo. Perde tempo, né? Às vezes você perde um mês inteiro, né? Então, Entendi. por isso, às vezes, o paciente, nossa, tratamento ortodôntico é um tratamento longo. Na verdade, quando descola uma peça ou o paciente faz alguma coisa que deforma o arco, faz uma dobra no arco indesejada, atrasa o tratamento. Né? Então, às vezes você perde lá 2, 3 meses no final. Né? E isso daí acaba se alongando. Entendi, porque na verdade depende muito de vários fatores o tempo de tratamento, né? Que o paciente, eu acredito que ele chega para você muitas vezes chega uma hora que eles ficam ansiosos em tirar o aparelho, mas essa finalização ou o tratamento como um todo, ele tem vários fatores, né? Sim. Para ele... E assim, a finalização é de extrema importância, né? E normalmente o paciente vê, o início do tratamento, o paciente vê muito, principalmente aqueles que têm bastante dente apinhado, dente torto. Então, ele vê uma evolução muito boa. E chega um momento que esta evolução visível para ele, ao olho dele, para. Então, ele já acha que está tudo bem, né? Não, já está bom, já posso tirar o meu aparelho, já estou com os meus dentes retos, alinhados. Mas não, a mordida não está encaixada. Sim. E, às vezes, são detalhes. E esses detalhes fazem total diferença para a estabilidade do tratamento e é muito importante para a proteção dos dentes também, né? Na movimentação, por exemplo, quando você vai mastigar, engolir, são movimentos bem sutis e às vezes o paciente não sabe, mas aí é o profissional que tem que, da melhor maneira possível, tentar explicar, porque às vezes é um pouco difícil para o paciente entender, né? Que precisa, né? E às vezes são alguns meses que, já que está de aparelho, então vamos finalizar da melhor maneira possível, sabe? É verdade, sempre, né? Sempre querer o melhor para o paciente, né? Exatamente. E aí tem um bract, o fio e o elástico, né? Então o elástico ali tem a elasticidade ali que vai exercer a força também no aparelho como um todo, né? Então, por isso a troca, porque chega uma hora que ele perde a força. Perde a né? força. Então, ele precisa ser trocado. Então, precisa de manutenção num tempo adequado também, né? E esse aparelho convencional de borrachinha é ainda o aparelho mais utilizado na grande maioria, assim? Apesar de ter outras opções, né? Ele ainda é uma opção que os pacientes escolhem muito? Muito. Apesar de hoje já ter muitas opções no mercado e já estar mais acessível para os pacientes,
Este aparelho, sim, ainda é muito utilizado. A gente tem tecnologia nova, aparelho novo, né? Bractes diferentes, com um designer diferente, um tamanho diferente, mais estéticos, porém, o aparelho metálico ainda é muito utilizado, né? E acredito que vai ser ainda por muito tempo, né? A tecnologia está aí, chegou para ficar. Eu acho que a gente precisa sempre estar atualizado e apresentar ao paciente. Muitos pacientes, eles vêm buscando esta nova tecnologia, então a gente precisa saber, a gente precisa dominar essa técnica, né? Porque é um pensamento totalmente diferente, né? O objetivo, o diagnóstico e o planejamento e o objetivo final é sempre o mesmo. Mas ao longo, a caminhada ali, às vezes modifica um pouco. Porque, por exemplo, um aparelho removível, né? Um Invisalign, que é um alinhador, a gente precisa pensar de outra maneira, porque o dente vai movimentar diferente, né? Então, e às vezes o paciente não tem uma acessibilidade tão grande. Hoje, muito mais, né? Porque existem mais tipos de alinhadores, então o valor acaba diminuindo um pouco, mas o aparelho fixo ainda é o carro-chefe ainda. É o carro-chefe ainda, né? E temos os aparelhos autoligáveis também, que surgiu bastante também, com bastante procura, né? Que é os aparelhos sem borrachinha. Isso. Aí ele já tem uma mecânica um pouco diferente. Isso. Mas a vantagem dele Eu acho que a maior vantagem é a estética, não, a higienização. A higienização é muito facilitada, porque pelo fato de ele não ter borrachinha, a borrachinha em si, ela acumula um pouco mais de placa. Certo. Então, a higienização é melhor, então ela não tem um acúmulo de placa tão grande, certo. Apesar de que depende muito também da higienização do paciente, né? Tem paciente que tem uma higienização muito boa, então não vai ter problema nenhum, com nenhum tipo de aparelho. Mas eu acho que uma vantagem muito grande é essa. Pelo fato dele não ter a borrachinha, ele não tem uma pressão tão grande do arco na peça, então o arco fica livre, não tem uma... Quando a gente usa, por exemplo, um arco metálico com metal, o atrito é um pouco menor. Então, pelo fato dele também já estar solto dentro do bract, o atrito é menor, então movimenta melhor, né? Às vezes tem paciente que tem a arcada um pouco menor, um pouco mais achatada. A gente consegue colocar arcos mais expandidos e não ter a borrachinha também faz com que a expansão seja mais significativa, né? Então, eu acho que essas vantagens são bem interessantes, assim. Mas o que eu sempre gosto de frisar é que não é o aparelho que vai fazer o tratamento, né? É um correto diagnóstico, a colaboração do paciente, é um profissional bom, né? Escolha de um bom profissional, independente do aparelho. Né? Às vezes, o paciente é um paciente extremamente preocupado com a estética. Ou então é um paciente que viaja muito. Aí o profissional vai sentar com o paciente e daí os dois vão definir. Não, então o seu, acho que mais indicado é tal. Né? É um estético removível, é um alinhador, né? Eu não posso vir muito, que eu tenho agenda muito apertada, eu não consigo vir nas consultas. Então, é um alinhador, é um autoligável, né? Então, essa que faz diferença. É o que eu falo para os pacientes, às vezes, você pode sair, né, de um lugar para chegar em outro, tem várias maneiras de chegar, vários caminhos, né? Aí eu falo, então converse sempre com a doutora especialista, né? Isso, sempre, muito importante. Hoje a gente está vendo, Renato, que tem muitos profissionais que não são especialistas, mas que estão colocando principalmente alinhador, né? Por quê? Porque às vezes precisa fazer um movimento aqui, um movimento ali, num dente, colocar numa posição mais adequada para receber uma prótese, para fazer uma faceta, uma lente de contato. Só que, às vezes, o profissional ele não sabe que não é só um alinhamento. Modifica tudo. Modifica como os dentes se encaixam. E, às vezes, acaba tendo problema futuramente. Então, tratar com o especialista é muito importante. É fundamental. É justamente o que eu falo para os pacientes. Eu converso com a doutora, né? Com a doutora especialista, né?
justamente porque ela vai te passar opções de aparelhos, vantagens, desvantagens. Aí juntos, né, ela vai te dar uma opção que seja melhor para o teu caso, né? Então, como que é importante você ter essa conversa, entender um pouco da rotina do paciente, né? Sim. Não simplesmente ir lá e colocar, tacar o aparelho na boca do paciente e te vejo daqui 30 dias, né? Sim, não. Então, tu tem que ter todo esse entendimento do hábito, do dia a dia do paciente, como né? que é a vida dele, o que facilita para ele, porque o relacionamento vai ser longo, né? Então, o tratamento não é rápido. Claro, existem alguns casos que são mais rápidos, né? Que são bem específicos, bem pontuais. Mas, na grande maioria, o tratamento é longo. Então, desde a primeira consulta, desde o primeiro contato, avaliação, você já tem que sentir como é que é o paciente. Justamente para ele não cansar ao final e não querer te ver nunca mais, né? Porque, às vezes, acontece, né? Eu tirei meu aparelho, graças a Deus, não vou mais precisar voltar ao ortodontista. Um outro erro também, né? Sempre tem que estar por perto, sempre. Né? Fazendo as manutenções. E os aparelhos invisíveis, né? Essas placas invisíveis que tá cada vez mais na moda, que o pessoal já chega já pedindo, né? Já. Ele é um aparelho realmente inovador, né? Que ele facilita a higienização, tem a parte da estética, né? Tem bastante vantagens, né? Eu gostaria que você comentasse um pouco sobre os aparelhos invisíveis, né? São os alinhadores. Os alinhadores. Né? Os alinhadores. Hoje a gente tem uma infinidade de marcas, né? O mais famoso e o pioneiro é o Invisalign. É muito antigo, é o que está mais antigo no mercado. E ele é muito bom, tem muitas vantagens. Eu mesma usei o Invisalign quando eu fiz tratamento ortodôntico, porque eu não gostaria de colocar o aparelho fixo. Certo. O Invisalign a gente pode tirar para comer, escovar os dentes, passar fio dental. Então, é muito bom, assim. Quem usa aparelho fixo, você já usou aparelho fixo, né? Sim. Sabe que é difícil de escovar, passar difícil. fio dental, não é fácil. Não. E dá preguiça, sim, né? Sim. Dá preguiça. Eu sempre falo para meus pacientes, às vezes eles falam, eu tenho preguiça de passar fio dental. Não pode ter preguiça de passar fio dental, né? Então, depois que remove o aparelho, tá com cárie. Tá com cárie, daí às vezes ele fala, aparelho da cárie. Não, o aparelho não dá cárie, né? É a falta de escova e fio dental que dá cárie, né? Então, às vezes tá com mancha, tá com aquela marca do bract, bem certinho, o quadradinho do bract no dente. Então, tem que cuidar. E o Invisalign, né, o alinhador, você pode tirar para fazer tudo isso. Então, é muito mais tranquilo, né? Ele é Estético, fantástico, né? Ele é super estético. Ele quase ninguém percebe que você está de aparelho. A adaptação dele para fala, a adaptação é muito boa, muito tranquila, é rápida. No começo é um pouquinho, você fala um pouco diferente, mas nada assim exagerado. Não, é super tranquilo, é fácil para colocar, fácil para tirar. Então ele não machuca, você normalmente não tem emergência com o alinhador. Por exemplo, o paciente, tô com uma pontinha aqui machucando. Não existe. Ele é fantástico, não tem. Né? E com ele resolve a maioria dos casos? Muitos casos. Hoje em dia, a evolução, né? É a evolução e estudo. Praticamente é uma outra faculdade. Exatamente. Praticamente, você precisa estudar, você precisa fazer curso em cima disso. Porque aquilo que eu falei, a mecânica é outra, o pensamento é outro. Então, você tem que pensar de outra maneira para você tratar o paciente com o alinhador, né? Tem que sair do convencional, da caixa, né? Tem que sair da zona de conforto, né? Você tem que procurar mesmo informação de qualidade, porque hoje a gente vê que tem muito profissional aí, muitas pessoas que dão curso, mas a gente não sabe da formação. Então, a gente... E realmente, se é uma pessoa, né, confiável, então a gente precisa encontrar profissionais bons que deem curso, que passem informações de valor, que tenham feito e realmente tenham experiência. A empresa mesmo, que é a Line, sempre está fazendo muitas pesquisas e muito investimento nisso, justamente para chegar numa finalização ideal, sabe? Eu acho que
tá aí, chegou justamente para ficar. Então, né? quem não fizer vai ficar para trás. E a tendência é ficar cada vez mais acessível para o paciente, né? Que ainda a desvantagem dele é o custo, que ele é um pouco maior, o valor é um pouco maior, né? A tecnologia é totalmente diferente. O Invisalign mesmo, vem tudo de fora, não é fabricado aqui. Então, tem uma tecnologia 3D, é tudo feito por computador. O CleanCheck, que é um filminho que vai mostrar os passos do seu tratamento, a quantidade de alinhadores que vão dar para o seu caso. Consegue ver o antes e o depois. Consegue ver o antes e o depois, né? É claro que tudo isso precisa ser planejado por um ortodontista que saiba o que está fazendo. Porque no filme, eu sempre falo para os pacientes, no filme é muito bonito o antes e o depois, né? Fica tudo alinhado, mas eu preciso ter uma visão lá na frente de que se realmente esse movimento vai acontecer. Você vai alcançar. Exatamente. Então, eu preciso prestar atenção no que está acontecendo para ver, olha, esse movimento aqui não vai acontecer. Não adianta, tá bonito ali, mas não vai. Para acontecer, eu preciso fazer... Uma técnica mista ou... Exatamente, híbrido, né? Híbrido. Um pouco fixo com um alinhador, é bem comum, né? Às vezes você faz um tratamento inicial com o fixo, não em todos os dentes, às vezes, eu já fiz, né? Algumas vezes. Comecei com um fixo em algum ou outro dente que tinha um movimento um pouco mais difícil de fazer com o alinhador, porque iria travar um pouco mais na movimentação. Fiz isso com o fixo. Depois que chegou num tempo, alguns meses ali, aí a gente entrou com o alinhador. Então, dá para fazer isso também, que é bem comum. E acho que a única desvantagem, sinceramente, assim, que eu acho que tem do alinhador é colaboração de paciente. Ah, é verdade. Porque por ele ser removível, o paciente precisa utilizar. E precisa usar de 20 a 22 horas por dia. Então, ele precisa. Então, se não usou, não vai movimentar. Não vai pra frente. Se ficar na caixinha, não vai movimentar. E às vezes o paciente esquece. Eu preciso de muita disciplina do paciente, né? Disciplina do paciente. Precisa. E é engraçado, acontece bastante também contigo. O paciente às vezes vem, né? Ah, mas eu uso e não tá andando. A gente sabe, né? A gente sabe. A gente realmente... A gente vê até pelo alinhador. Né? O alinhador, pela cor do alinhador, a gente consegue... Não consegue enganar. Não dá para enganar. Não, né? E a maioria, você sabe, Renato, que a maioria não engana, assim. Pelo menos os meus pacientes. Certo. Eles são bem fiéis, assim, são bem honestos. São bem honestos. Então, doutor, esse mês eu não usei o elástico direito. Entendi. Então, esse mês eu usei alguns dias, perdi. Isso daí reflete no tempo de tratamento que nós estávamos falando lá atrás, né? Reflete no tratamento, justamente. Sim. Ah, mas é tal mês, tanto tempo você termina, mas tem todo esse... né, essas coisinhas que podem acontecendo durante o tratamento, né? O paciente desanimar um pouco, não usar o aparelho, ou deixar de vir para uma manutenção, né? Faltar. Então... Nós estamos sempre animando ali, mas a gente não consegue, às vezes, dar tanta precisão no início e no término do tratamento, né? A gente dá um geral, normalmente, dá um tempo mais ou menos, porém, são vários fatores. Vir às consultas, não faltar... Quando marcado, né? Porque não adianta você vir um dia e daí você vir dali 40 dias, sendo que era para você ter vindo dali 20. Então, assim, já perdeu aquele tempinho ali. Porque se eu peço para vir dali 20 dias, é porque eu preciso ver o que aconteceu com o dente, porque eu fiz algum determinado, alguma dobra no arco, fiz algum movimento, colei um attachment diferente, eu quero que o dente movimente e eu preciso ver o paciente dali 20 dias, mas não vem dali 40. Ai, não pude, esqueci. E às vezes acaba, tudo isso trava o tratamento. Descolar peça também. Comer coisas duras que às vezes não descolam a peça, mas entortam o arco. Movimento que faz um arco, uma dobra que faz um arco, movimenta o dente, mas movimenta para o lado errado. Né? Então, tudo isso faz diferença lá na frente. Às vezes o paciente fala, nossa, eu já estou 1 ano de aparelho. Aí eu vou olhar no prontuário do paciente, 1 ano, 12 meses. Era para ter vindo em 12 consultas.
veio em 6, porque vem um mês, falta outro, vem um mês. Então, assim, no geral, não foram 12 meses, não foi um ano, né? Foi meio ano. Né? Sim. Então, tudo isso faz total diferença. Engraçado, parece que a gente coloca o aparelho na boca, instala, já quer comer amendoim, já sim, quer, né? Já dá vontade de comer amendoim. Às vezes nem gosta, mas já dá vontade. É verdade. Outra coisa, doutora Anaísa, o aparelho ortodôntico, né? Qual que é a idade? O pessoal pergunta muito, meu filho é muito novo, qual que é a idade ideal para pôr o aparelho? Se tem essa idade ideal, né? Como que você costuma passar para os seus pacientes? Olha, Renato, idade ideal não tem. O que é importante é os pais, tios, avós levarem o seu filho, neto, sobrinho, ao ortodontista por volta mais ou menos dos 5 anos de idade, 6 anos de idade. Não significa que ele vá começar um tratamento ortodôntico, instalar algum tipo de aparelho nesta idade. Sim. Mas já é importante. Por quê? Existem muitos casos em que a gente consegue evitar problemas futuros e já começar uma intervenção nesta fase. Normalmente com aparelhos ortopédicos que vão direcionar o crescimento da maxila, da mandíbula, restringir o crescimento, né? Então, normalmente, neste período, a gente vai fazer uma ortopedia, a gente vai agir nas bases ósseas, maxila e mandíbula, né? E trabalhar com preventivo, como se fosse uma prevenção. Exatamente, uma prevenção, por exemplo, para uma cirurgia futuramente, né? Claro que, às vezes, quando tem um potencial genético muito grande, às vezes a gente não consegue evitar, mas muitas vezes sim, né? Então, é muito importante ir nesta idade para evitar problemas maiores no futuro, né? Fazer uma ortopedia com, às vezes, aparelhos móveis, mas às vezes até com um tipo de aparelho fixo. O alinhamento dos dentes, às vezes, não é a melhor fase, porque às vezes o paciente ainda está na dentadura decídua ou na dentadura mista, então vai mudar muito. Mas a base óssea a gente consegue melhorar. Muitas vezes até para o paciente respirar melhor, né? Lembrado. Ele consegue se alimentar melhor. Às vezes tem uma mordida aberta que pode ser resolvida. Porém, um outro detalhe, dependendo da maloclusão, da mordida errada do paciente, você precisa conhecer a rotina do seu paciente, você precisa saber como é a vida em família dele, para você não criar mais um problema. Porque às vezes o paciente faz uso de chupeta ou uma madeira, tem uma mordida aberta. Mas não é a hora ideal para colocar o aparelho, porque eu vou criar uma guerra dentro de casa. Então, eu preciso analisar qual que é a vida, como que é a vida desse paciente, né? Como que é o dia a dia dessa família? Então, eu preciso analisar. Não vai afetar tanto, de uma maneira tão negativa, se eu esperar um pouquinho, né? E, normalmente, pacientes que a gente começa cedo é a primeira fase. Né? Então, eu vou usar um aparelho ortopédico, vou criar espaço, recuperar um espaço, por exemplo, para um dente permanente que perdeu, porque ele perdeu um dente precocemente, um descido, um dentinho de leite antes do tempo. Então, eu vou recuperar. Recuperei o espaço, posso usar um mantenedor e dou alta para o paciente, né? Ele precisa vir periodicamente e a gente vai avaliar de quanto em quanto tempo, mas a primeira fase eu já resolvi. Então, aquele problema pontual ali já está resolvido. Depois, ele vem a cada 6 meses, a cada 8 meses, uma vez por ano, eu vou avaliando e vou acompanhando essa troca de dente, né? E depois, mais para frente, vou com um outro tipo de aparelho, né? Um aparelho fixo ou um expansor fixo. Para ver o momento certo para entrar com o aparelho. O importante é o acompanhamento, né? Não custa nada você levar a criança ao ortodontista, né? Principalmente porque ele já vai ter o costume, que é o ideal, dele ir ao dentista, né? A criança sempre tem que ir desde pequena ao dentista para ele ir se acostumando, criar o hábito, né? Criar o hábito.
de mexer na boca, de mexer nos dentes, para ele não ter medo, né? Então, não custa nada. Leve ao ortodontista, o ortodontista vai avaliar. Não, tá cedo, não precisa se incomodar. Ou então, não, olha, já vamos entrar com algum tipo de aparelho, né? Como uma primeira fase. Ninguém vai... Eu tenho costume assim, se eu vejo que não precisa, eu acompanho e falo, olha, não é a hora, ele vai precisar, vai. Mas dá para esperar um pouquinho. Entendi. O que a gente escuta muito dos pacientes, às vezes, é dente de leite, não vale a pena investir, porque já vai vir outro, vai nascer o permanente daqui a um tempo. E então, o que eu passo para os pacientes, né? Que o dente de leite, ele é importantíssimo, porque ele influencia toda, né, o surgimento do dente permanente. Então, a gente tem que cuidar e manter as datas, né, previstas, as datas, né, que a gente estuda, que é para a troca, para né? a troca dos dentes. Não né? pode perder antes do tempo. Senão já pode influenciar toda a mordida, né? Pode. E aquilo que eu falei, problema que poderia ser evitado, né? Uhum. Então, por isso que, às vezes, os pais acham que dá para extrair. Tá com cárie, não dá, já vamos extrair de leite mesmo, vamos arrancar esse dente. Às vezes esse dente vai ficar mais 2, 3 anos na boca e isso, né, é um tempão, né? Muito. Aí você precisa, pelo menos, colocar o mantenedor. Porque, às vezes, o dente não tem salvação. Realmente, às vezes, a indicação é extrair. Porém, você precisa fazer alguma coisa para não perder esse espaço. Senão os dentes vão movimentar e daí vai dar um problemão lá na frente. Então, coloque o mantenedor de espaço, né? Então, é aquilo que você falou, tem a data certinha, tem o período certo para a troca de dente, né? Então, não dá para ser muito adiantado. 5 anos e meio, 6, começa a aparecer os primeiros permanentes. Né? Então, essa é a idade que vale a pena sempre estar perto de um ortodontista para estar acompanhando, que se precisar de algum tipo de tratamento, né, prévio, um tratamento preventivo, o ortodontista já pode encaminhar, né? Sim, os primeiros molares são normalmente dentes que têm cárie, que careiam, porque às vezes o pai e a mãe vê um dente lá atrás, lá no fundo, nascendo, fala, mais um dente de leite, e acaba não cuidando. Isso lá no fundo. É um dente cheio de valetinhas, reentrâncias, sulcos. Então, o primeiro molar, normalmente, é um dente que acaba tendo que fazer restauração lá na frente. Então, tem que cuidar. Tem que ter esse cuidado, né? Sempre um adulto supervisionar a escovação, né? Das crianças, às vezes de 5, 6 anos. Não deixar sozinho, né? Porque lá atrás já tem esse primeiro molar, que é um dente importantíssimo, né? O fio dental não consegue passar sozinho, então tem que ter sempre o cuidado de um adulto, né? Outra coisa que eu escuto muito falar, o paciente, mas eu já sou velho para pôr aparelho, eu já passou o meu tempo, aparelho é coisa de jovem, né? E aí, o que você me diz quanto à idade adulta, a idade, né, de pôr aparelho? Tem indicação? É contraindicado? Não tem idade. Não tem idade. Não tem idade. Ainda mais hoje em dia, né? Muitos pacientes adultos, mais maduros, vêm procurar, não é nem a ortodontia. Às vezes, vêm procurar para fazer um implante, para fazer uma prótese de um dente que já perdeu há muito tempo. Aí o implantodontista ou o protesista vai falar, não tem espaço para o dente. Eu preciso que você faça um alinhamento prévio para fazer lentes de contato, senão não vai dar. Então, às vezes, esses pacientes não vêm procurar a orto, não vêm procurar aparelho, mas acabam precisando fazer um tratamento ortodôntico prévio. E nestes casos, a gente resolve aquele problema e já manda de volta para o implantodontista, para o protesista. Então, muitas vezes, a gente não vai colocar aparelho em todos os dentes. A gente vai resolver ali o problema específico dele, sabe? Então, às vezes, não resolve aquela região, abre um espaço para o implante, melhora o espaço para o implante, verticaliza um dente, ou seja, coloca ele no lugar de novo, porque quando tem perda dentária, os dentes ao redor, os de cima, os de baixo, os vizinhos, eles movimentam. Então, a gente precisa colocá-los no lugar novamente. Então, a gente faz isso, né? A gente prepara para o implantodontista
e pronto. Poder né? posicionar o implante numa posição da melhor maneira possível. O dentista, protesista, especialista em prótese, poder fazer um dente de um tamanho compatível e adequado da região, né? Uhum. Então, o que eu passo para os nossos pacientes justamente é isso, né? Conversar com o ortodontista, porque eles ficam receosos que eles pensam que vão pôr o aparelho de borrachinha, de metal, né? que é ruim para higienizar, vai pôr em toda a boca. Então, eu falo, pode ficar tranquilo que tem em casa, a gente pode colocar o aparelho só na parte inferior, Sim. ou só na parte superior, né? E existem os alinhadores, os aparelhos que são mais fáceis. Mais confortáveis. Então, esses pacientes são bem exigentes quanto a isso, né? Então, normalmente eles vêm para consulta com o ortodontista já falando, eu não queria estar aqui. Não era isso que eu gostaria. Mas depois que eu explico que vai ser bem localizado para resolver o que o implantodontista, o protesista, o outro profissional, outro colega me encaminhou, aí eles ficam um pouco mais relaxados, né? Eles acabam aceitando mais. Depois, né, que você faz toda a explicação, faz o convencimento, né? Que é para um melhor para o paciente, claro, né? E às vezes... o Renato sabe bem, né? Não tem espaço para implante, impossível, né? Não tem, a altura não tem, vai ficar um implante, não vai ficar legal, vai dar problema lá na frente, principalmente com o dente inclinado, né? Começa a acumular comida ali na região, dá um problema periodontal, né? Então, evita-se problemas maiores no futuro, né? A gente sempre fala o ideal para o paciente. A grande maioria aceita e vamos lá, topa, mas alguns não, né? Alguns, às vezes, dá até para dar um jeito, mas muitas vezes não tem muito o que fazer. Não tem, o dente movimentou demais, né? Teve uma extrusão muito grande, desceu demais o de cima, a parte de baixo não tem espaço nenhuma para fazer implante prótese. Então, nós não temos idade, né? Não tem idade. Não tem essa, eu sou muito velho para pôr aparelho, né? Não, tem idade. A gente tem muitas opções boas, tem muita coisa, né? Boas, confortáveis, estéticas, então não tem idade. Tem que colocar mesmo, né? Você tem que estar sempre na sua melhor versão. Hoje a expectativa de vida é tão maior, né? Tão alta. Então, você precisa realmente estar sempre se sentindo jovem, com um sorriso bonito, uma autoestima. Né? É isso que eu ia falar agora, né? Eu vejo o brilho nos seus olhos falando do assunto, né? Que você domina. E eu percebo que a satisfação que você tem, né? Que importante ter essa relação boa com o paciente que acaba virando amigo, né? Porque é tanto tempo juntos, né? Sim. Então, ver o antes e o depois, a felicidade do paciente, a autoestima, isso daí deve ser muito, muito gratificante para ti, né? Realmente, A nossa profissão é muito gratificante, né? A gente, não é só o paciente, é a família inteira, né? Eu não trato normalmente só o paciente. Às vezes eu não trato na cadeira a família inteira, mas eu tenho uma convivência com o paciente de muito tempo, de anos, né? Então, a gente vê crescer, a gente cria um carinho muito grande, né? Então, quando eu vejo sorrindo com uma foto nas redes sociais, no Instagram, sorrindo, e antes não sorria. Fica muito feliz, ficamos né? muito felizes. É muito bom. E hoje a gente fala bastante em estética, né? A relação, os pacientes muito procuram para alinhar, porque os dentes tortos, não sente seguro em sorrir, em tirar uma foto. Mas tem muita função também de devolver a mastigação, né? Mastigação, proteção dos dentes, né? Às vezes a gente não acha, não sabe, né? O paciente não sabe, mas quando englolimos, deglutimos, falamos, os dentes, eles todos devem estar numa posição mais ideal possível para os da frente protegerem os de trás e vice-versa, né? A gente precisa devolver guias, né? Então, restabelecer a mastigação, né? E às vezes, não que a ortodontia vai recuperar dentes, não. É a implantodontia que faz e a prótese. Mas a ortodontia prepara
para isso, né? Então, é um conjunto. A gente precisa trabalhar em conjunto, é multidisciplinar. Por isso que é importante. Ter um bom relacionamento. Com os seus colegas de trabalho, com as pessoas que você convive, e encaminha os pacientes justamente para você falar a mesma língua, né? Então, é muito importante isso. Outra coisa que eu comento com os pacientes, né? Que além da parte do sorriso, da função, né? Até num dos podcasts anteriores nós estávamos conversando com uma doutora dermatologista. A importância do alinhamento dos dentes, né? Do osso, justamente para a estética externa, assim, né? Da face. Como que muda muito, né? Muda. Então, os próprios, assim, sinais de envelhecimento, como que uma correta oclusão, uma correta mordida, a presença de todos os dentes influencia muito no rosto também, né? Como um todo, né? É um suporte, né? É um suporte. Então, o posicionamento dos dentes de uma forma correta, ele vai dar a base que vai sustentar toda a parte de tecido mole, né? De parte externa, né? Então, realmente, às vezes as pessoas precisam melhorar a posição dos seus dentes para fazer uma harmonização, né? Melhorar essa região aqui que o paciente normalmente tem queixa aqui. Então, ele precisa fazer um correto posicionamento, restabelecer o dente na posição certa, né? Colocar o dente na sua melhor posição para ter um resultado melhor, mais satisfatório com a parte estética dermatológica daí, né? Então, até é muito importante. Fica mais chupadinho, né? A ausência de dente deixa aqui mais marcado. Além do mais, também da fonética, né? Para falar, né? Para falar. Tá muito ligado Tudo. A falta de dente ou o correto posicionamento faz uma diferença muito grande na estética face. Olha só quanta coisa importante, né? Às vezes, né, as pessoas pensam, é só pôr aparelho, é só trocar a borrachinha. Não. Então, tem muito estudo, muita coisa envolvida, né? Muita. E a pergunta que os pacientes sempre, né, fazem também para nós nas clínicas é a contenção, doutor. Tem que usar, né? Eu tirei o aparelho, estou usando essa contenção embaixo, em cima. Quanto tempo que eu vou ter que usar? Tenho que tirar, né? Contenção é um assunto bem chato, assim. Bem chato no sentido de meio que para sempre que ela precisa ser utilizada, né? Enquanto você estiver vivo, os seus dentes estão movimentando. Então, a contenção, que é o móvel superior e a barrinha colada atrás dos dentes inferiores, precisa ficar para manter o resultado do tratamento alcançado. Por exemplo, você fez todo um tratamento ortodôntico, deixou os seus dentes alinhados, encaixados, coloca a contenção para manter isso. Se você remove porque não aguenta mais ou porque incomoda para higienizar, tem alguns tipos de contenção que são mais difíceis de higienizar e tem alguns pacientes que têm um acúmulo maior de placa, formação de cálculo, e você acaba removendo, probabilidade bem grande dos dentes movimentarem. Então, eu sempre falo, olha, a gente precisa deixar a inferior para sempre, porque é colada, é fixa, então não tem uma manutenção de ajuste. Porém, tem uma manutenção de ver se alguma resina descolou ou não. Se descola, às vezes entorta esta contenção e movimenta o dente. Movimenta e, às vezes, para uma posição péssima, né? Então, você precisa voltar no ortodontista para ele ver se está tudo certinho, se está colada em todos os dentes, bem posicionada, né? E recolar alguma peça, alguma resina, recolocar alguma resina se necessário, e a superior fazer ajustes. Normalmente eu não uso a superior o dia inteiro para sempre. No começo, sim, de manhã, de tarde, de noite, mas dependendo do tipo de tratamento, cada paciente é diferente, eu vou diminuindo o tempo de uso, né? Então, mas
assim, parar de usar para sempre, não. Tanto que no final fala, olha, agora você só dorme com a sua contenção, né? Entendi. Mas é importante usar, porque senão ela vai movimentar. Não Movimenta. Eu costumo falar para o paciente assim, né? A nossa mordida, né, que a gente nasceu, né, nossa genética era de um jeito. A gente mudou esse perfil, mudou essa mordida, então a gente tem que ter mecanismo que mantém essa, né, essa mudança, manter. né? Senão a tendência é voltar como era antes. Normalmente quando o paciente... Quando tem alguma movimentação, dependendo do tipo de maloclusão, de mordida errada do paciente, não vai voltar, por exemplo, bem super, super torto. Entendi. Não, mas vai ter algum tipo de movimentação. Às vezes algum dente sobe, gira, vai um pouquinho mais para frente, para trás. Então, estes movimentos, às vezes, não tem um efeito estético no paciente significativo. Sim. Ou seja, subiu um pouquinho aqui, mas tá ok. Vida que segue. Na mordida também, não teve nenhum contato prematuro ali naquele dente específico que movimentou. Tudo bem, não tem problema, né? Mas movimenta mesmo, não tem como... Muito difícil. Eu sou prova e testemunha disso, né? Eu usei aparelho na adolescência e caiu minha contenção, eu negligenciei. Aí meus dentes realmente já dá uma giradinha, já não fica, né, no alinhamento que você obteve, que o ortodontista obteve, né? No final, né? Já não fica. Então, a importância de sempre que soltar ou precisar, e é normal tá tendo a manutenção dessas contenções, né? Sempre. Aí o ortodontista vai definir de quanto em quanto tempo. Normalmente eu peço para vir no mês seguinte da remoção, dali uns 3 meses, avalio dali uns 6 meses, mas sempre uma vez por ano volta para a gente ver se está tudo ok. E se o paciente sentir ao longo desse tempo, ali nesse período que aconteceu alguma coisa, ele marca. Nos procura, né? E volta. E é bem mais tranquilo. A contenção é super tranquila, né? É super adaptável, né? Então, a inferior é tranquila. O dentista vai te mostrar como que você vai passar o fio dental, né? Às vezes você vai precisar usar um fio dental específico e é importante você passar fio dental ali onde está a contenção, né? Sempre estar fazendo também limpeza, remoção de cálculo, porque às vezes tem paciente que tem mais tendência a ter cálculo, principalmente nessa região, né? Que é bem específica. Então, e daí assim, você consegue viver tranquilamente com as contenções, não é uma, né, de outro mundo, não, é bem tranquilo. Bem tranquilo, né? Bem tranquilo. Mas quanta coisa boa, doutora Anaísa, quanta informação. Tem bastante coisa, né? Tem. Se a gente for sentar aqui para conversar, a gente fica horas, porque tem muito assunto. E falar dos nossos casos, né, Sim. juntos, que hoje em dia é cada vez mais comum, que nem você falou, a gente avaliar o paciente como um todo. Então, eu, como implantodontista, não canso de recomendar para instalar um aparelho para deixar o dente em harmonia ali, a mordida, porque o implante já é um trabalho, né, caro para o paciente. Sim. Daí você fazer que não fica legal, né? Então é importante você sempre querer o melhor para o paciente, isso, né? E se cercar de tudo, né? Do que tem de melhor e mais indicado, justamente para o sucesso do tratamento. Se o paciente chega, olha, eu quero fazer implante, senta na cadeira, você olha, então tá bom, é tanto, vamos fazer. Mas não fez um exame prévio, não fez uma anamnese correta. Não tem espaço para o dente ali. Depois você se vê nervoso com o paciente ali para passar, né? Exatamente. Então, assim, a gente precisa evitar problemas futuros, né? Então, a gente se cerca de tudo que tem de melhor com profissionais bons ao redor para justamente saber conversar, ter a mesma linguagem, né? Para poder oferecer o melhor para o paciente e ter um resultado final bom. Porque a gente não quer que o paciente saia insatisfeito. A gente quer que ele saia feliz, né? Com um tratamento de qualidade.
que ele tenha o seu problema resolvido. Às vezes, tem paciente que chega e acha que vai chegar, sentar e já colocar aparelho. Ou sentar e já fazer o implante. Mas não, né? Então, se você sabe explicar para o paciente que não é assim que funciona, e se funcionasse assim, não iria ter sucesso, porque a gente vê eu tenho paciente que veio de outros lugares e que, na primeira avaliação, né, de outros lugares, fez um raio-x único, já naquele mesmo dia colocou aparelho. Mas o resultado não foi cuidado, bom. Né? Tem que cuidar. Então, às vezes, o paciente tá com cárie e instala aparelho, sabe? Então, prejudica mais prejudica o dente. Então, tem tanta coisa que a gente precisa... E a gente precisa realmente focar na queixa dele, só que sempre explicando, olha, a gente vai resolver o seu problema, mas antes de resolver o seu problema, a gente tem algumas coisas para fazer antes, né? Então, o caminho talvez fique um pouquinho mais longo, mas para o resultado final ser o melhor possível. Né? Não tem como pular essas etapas, né? Não, às vezes não dá para pular. E não tem, então, o melhor aparelho, né? Qual que é o melhor, doutor? O aparelho, o alinhador, o de borrachinha, o autoligável. Não existe, não. Existem vantagens e desvantagens de todos os aparelhos e um bom profissional, um planejamento adequado, né? Caminhos inúmeros, mas o resultado final, a gente sempre quer chegar no mesmo resultado, né? Sim. É o que eu falo para o paciente, a importância de procurar um especialista. Hoje em dia tem, né, acesso ao site do conselho, ver se o profissional realmente é especialista, né? Perceber se não está sendo auxiliares, trocando borrachinha, só servir. Porque tem muitos lugares que eles vão levando o paciente até o paciente cansar e sair. Daí os pacientes depois já têm um receio de pôr aparelho, né, com a gente, justamente porque passou por uma experiência ruim. Sim. Né, que foi levando, muitas clínicas levam o paciente no cansaço mesmo. Então eu falo para o paciente hoje em dia pesquisa no site, pesquisa nas redes sociais, presta atenção se é sempre o mesmo dentista que está te atendendo, né? Se é o dentista que está te acompanhando, se é sempre o mesmo. Uma boa indicação. Uma boa indicação. A gente trabalha bastante com indicação. Né? Então, de pacientes que você já viu o resultado, sabe como funciona. Né? É muito importante você ter esta conversa, sempre estar aberto para o seu paciente, questionar. Olha, mas por que não está acontecendo isso? Então, quando que vai fechar esse espaço? Então, o paciente perguntar, né? E você sempre está aberto. Sim, porque o dentista vai estar certo. O dentista que é correto, ele não vai ter medo desses questionamentos, né? Pelo contrário, ele vai fazer questão que você entenda isso, né? Então, tomar cuidado na escolha do profissional. Né? Sempre. Doutora Nailza, muito obrigado pelo nosso bate-papo aí, foi sensacional, né? Você sabe o quanto eu admiro você como pessoa, como profissional, né? Muito Nós obrigada. Até estamos juntos já há um bom tempo aí, né? É verdade, já nos conhecemos há muito tempo, né? Há muito tempo, então eu fico muito feliz em estar tendo essa conversa contigo hoje aqui, né? E provavelmente você vai estar presente em outros bate-papos também, ajudando, deixando o nosso podcast melhor ainda, né? Sempre que puder, vai estar aqui conosco também, trocando informações, que você tenha uma visão ampla, não só de ortodontia, mas de saúde como um todo. Sim, né? Com certeza. Obrigado mais uma vez. Eu gostaria que você passasse as tuas redes sociais, aonde que a pessoa que estiver assistindo a gente pode te encontrar, né? Então, pode passar teu Insta, tuas redes. E, mais uma vez, aí, muito obrigado. E o pessoal que nos acompanha aí, quem puder curtir, compartilhar, né? A gente agradece aí pela moral, tá bom? Eu que agradeço. Fiquei muito feliz e lisonjeada de estar aqui, né? Foi uma conversa, um bate-papo mesmo, justamente para... Muito bom, muita informação boa, né? Para as pessoas ficarem mais próximas, né? É uma conversa leve, a gente tenta não falar muito termo técnico, para justamente o paciente entender, né?
E quem quiser minhas redes sociais, né? Nailza Marcondes, @NailzaMarcondes, Instagram, tem o Facebook também, né? Hoje em dia é fácil de encontrar, né? E estamos aí, né? Com a parceria de anos, que espero que só cresça, né? Amém. Obrigado, doutora Ana. Imagina, eu que agradeço. Obrigado a todos aí. Fiquem com Deus. Um grande abraço.